ser bênção ou ter bênçãos. O evangelho atual criou uma separação entre ser bênção e ter bênção. Mas será que a Bíblia ensina esse tipo de separação? A Bíblia fala ali em Gênesis, no capítulo 2, no chamado Pacto Abraâmico, que Deus, ao estabelecer o chamado dele a Abraão, disse: "Sê tu uma bênção". Em Efésios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós temos disponível todas as bênçãos celestiais. Infelizmente, uma interpretação falha desse texto de Efésios criou a tese de que em Cristo nós temos direitos a todas as bênçãos celestiais. Ou seja, toda sorte de bênção está disponível para a gente, o que torna o evangelho uma espécie de autoajuda. Mas como eu disse, nós precisamos questionar: será que a Bíblia faz uma separação entre ser bênção e ter bênção? No que consistem essas bênçãos celestiais que o apóstolo Paulo preconiza ali na sua carta aos Efésios? Tudo isso nós veremos nesse vídeo depois da vinheta. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje nós falaremos das bênçãos de Deus. Ou seja, hoje nós falaremos do papel das bênçãos de Deus em relação à nossa caminhada, à nossa vida com Deus. É interessante que nós somos chamados a refletirmos a imagem de Jesus. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:29, vai dizer que todos os quais de antemão o escolheu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, como nós já temos visto, Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. O fato da encarnação de Jesus consiste em, no mínimo, duas questões. A primeira, revelar quem Deus é, e ele fez isso em João 14:9, por exemplo, ele vai dizer: "Aquele que me vê o Pai". O apóstolo Paulo, em Colossenses 2:9, vai dizer que habitou corporalmente em Jesus toda a plenitude da divindade. E antes, em Colossenses 1:16, ele vai falar que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então Jesus ele veio mostrar quem Deus é, mas ao mesmo tempo ele também veio mostrar quem o ser humano deve ser. É nesse mote, por exemplo, que o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, lá no capítulo 2, no versículo 6, que aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. Então, se Jesus ele veio revelar quem Deus é e também quem o ser humano deve ser, ou seja, ele é o nosso modelo supremo de ser humano, nós precisamos considerar o fato de que a encarnação de Jesus foi fundamentada no chamado Pacto Abraâmico. Na genealogia de Jesus, descrita por Mateus, lá no capítulo 1, ele considera alguns pontos extremamente importantes para que a gente possa entender esse conceito, ou seja, o papel da bênção de Deus nas nossas vidas por intermédio de Jesus Cristo. Mateus ele vai dividir a genealogia de Jesus em 3 gerações. A primeira geração de Abraão até Davi, a segunda de Davi até o cativeiro babilônico e a terceira do cativeiro babilônico até a vinda de Cristo. Por que isso é importante? Porque nós vemos que Mateus, a fim de escrever para os judeus, fala da genealogia de Jesus começando de Abraão. O que isso significa? Que Jesus ele é pertencente ao pacto abraâmico. Mas no que consiste o pacto abraâmico? O pacto abraâmico, de maneira geral, foi descrito por Moisés ali em Gênesis 17, quando Deus propõe a Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. E ali ele estabelece a circuncisão, que era o sinal físico da aliança de Deus com Abraão e aos seus descendentes. Mas antes do estabelecimento do pacto abraâmico, nós temos o chamado de Deus a Abraão, que se encontra ali em Gênesis no capítulo 12. Então nós vemos que um dos fundamentos do chamado de Deus a Abraão
consiste na afirmação: "Se tu uma bênção". Mas antes desse mandato de Deus para Abraão de que ele seja uma bênção, existem outros princípios. Nós temos que considerar o fato de que, antes do chamado de Deus a Abraão, o próprio Deus, no ato da criação, já estabeleceu a bênção de Deus como um dos princípios fundamentais do ser do homem. A Bíblia diz em Gênesis 28, Deus os abençoou. Abençoou quem? Abençoou o homem. Em Gênesis 27, a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem. E Deus, após criá-los, estabeleceu sobre ele a sua bênção. Então, lá em Gênesis 28, no versículo seguinte, a Bíblia vai dizer: Deus os abençoou e lhes disse. Vamos nos atentar a esse termo abençoou, que é o termo vayavara, que na verdade vem da raiz baruch, que significa bendito. Mas nos lembrarmos da declaração que foi dirigida a Jesus ali na sua entrada triunfal em Jerusalém: Baruch haba Mishem Adonai. Bendito o que vem em nome do Senhor. Então a gente vê que o que de fato estabeleceu o homem como ser vivente foi a bênção de Deus. Porque em Gênesis 1:28, quando fala que Deus os abençoou, ali ele está falando do fôlego de vida descrito ali em Gênesis 2:7. A Bíblia diz em Gênesis 2:7 que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou o ser vivente. É interessante esse termo fôlego de vida, que é o termo Nishmat Haim. É interessante esse termo Nishmat, que veio do termo Nishma, que significa sopro. Na Bíblia nós temos duas expressões que são semelhantes, que é a expressão Nishma e a expressão Ruá. Ruá é que aparece, por exemplo, em Gênesis 1:3, quando fala que o Espírito pairava sobre a face do abismo. A expressão ali, Espírito do Senhor, é a expressão Ruach Elohim. A expressão Ruach fala de vento, mas a expressão Nishmat fala de sopro. Então em Gênesis 2:7 não fala do vento de Deus ou do vento da vida, mas fala do fôlego. A palavra Nishmat vem da palavra Nishmat, que significa sopro. Assim como o homem sopra sobre alguém, Deus soprou sobre as narinas do homem. E essa foi a bênção de Deus. E a partir do momento que Deus deposita sobre o homem a sua bênção, o seu fôlego de vida, o homem se torna um ser vivente. Então nós podemos ver que a bênção de Deus, ela é um dos elementos que constituem a existência humana. O homem, ele é abençoado por Deus. Por isso que em Salmo 1, por exemplo, a Bíblia vai dizer: bem-aventurado, que como eu já disse é o termo Asher. Bem-aventurado é aquele que recebe a bênção de Deus. Antes de Deus chamar o homem para ser uma bênção, ele recebeu a bênção de Deus. Voltando para Gênesis 28, nós vemos que Deus abençoou o homem e a mulher, ou seja, soprou sobre eles do fôlego de vida que os tornou seres viventes, mas depois veio o chamado mandato cultural, porque a Bíblia diz que Deus os abençoou e lhes disse, ou seja, estabeleceu sobre eles o mandato cultural. E o mandato cultural consiste em ser bênção. Com Abraão não foi diferente. Ou seja, nós vemos na vida de Adão e Eva, nós vemos no chamado de Deus a Noé, nós vemos no chamado de Deus a Abraão, de que o chamado consiste em ser bênção. Você pode ver, por exemplo, que um chamado de Deus para Noé, a partir do ministério de Noé, a partir do cumprimento da vocação de Deus sobre a vida de Noé, todas as famílias seriam benditas, ou seja, todas as famílias que viriam a partir dos filhos de Noé. Com Abraão não foi diferente. A Bíblia diz ali em Gênesis 12, nos versículos 2 e 3, todas as famílias da terra seriam benditas. Ou seja, a bênção de Deus sobre todos viria através do fato de Abraão ser uma bênção. Na Bíblia não existe essa dicotomia entre ser bênção e ter bênção. Na verdade, nós já recebemos a bênção de Deus. O fato de você acordar vivo todos os dias, isso é uma bênção de Deus. O fato de você ter saúde, ou seja, tudo que você tem na sua vida, tudo é dádiva de Deus, ou seja, é a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas essa bênção tem um propósito. Então a bênção de Deus é derramada sobre nós a fim de que nós sejamos uma bênção. Então nós precisamos entender o seguinte: o nosso foco
no nosso relacionamento com Deus não deve ser em buscar as bênçãos, porque a bênção de Deus já está dada, não precisamos nós pedirmos. A maior bênção que nós recebemos foi o fôlego de vida de Deus sobre as nossas vidas. E esse fôlego também está presente no ato da regeneração, é quando o Espírito Santo vem habitar sobre nós. Não há bênção maior do que a obra de Jesus na cruz. Jesus morreu para nos resgatar de toda a maldição do pecado. E esse é um ato, ou seja, essa é a personificação da graça de Deus ao homem. A questão é que toda a bênção que Deus tem derramado sobre nós possui um propósito. E qual é esse propósito? De que sejamos uma bênção. Assim como Jesus ele veio como cumprimento do pacto abraâmico, nós que estamos em Cristo precisamos cumprir o pacto abraâmico, ou seja, sermos uma bênção, a fim de que através de nós todas as famílias da terra sejam benditas. Baseado em tudo isso, que nós possamos ser bênção, porque na verdade nós já temos recebido as bênçãos de Deus. Mas o que temos feito com ela? Lembre-se, nós recebemos as bênçãos de Deus para que sejamos uma bênção nas mãos de Deus, para que outras pessoas sejam abençoadas. Então até o próximo vídeo e seja uma bênção.